Olá, querido ouvinte da Rádio Vibe Mundial. Aqui é o Ricardo Elias falando do programa Amigos da Saúde. Se você quiser fazer um implante dentário, conhece alguém que quer fazer um implante dentário, esta é a oportunidade. Nós da Escola Bel estamos fazendo triagem e selecionando pacientes para implantes dentários. É muito simples. Você vai agendar sua participação sem compromisso pelo telefone 3531-7775 ou pelo WhatsApp 11 96595 3654, repetindo o WhatsApp 11 96595 3654. Um grande abraço. Vibe Mundial. Há mais de 30 anos no ar, mantendo a tradição de ser a primeira rádio esotérica do Brasil. Ouça em 95.7 FM em São Paulo. Ou pelo nosso canal no YouTube, Vibe Mundial. Baixe nosso aplicativo Vibe Mundial e acompanhe toda a programação de onde você estiver. Hoje a vela de vitória, hoje a rumba é pra brindar. 31710221, 31710221 e 3262-4490, 3262-4490. São os telefones da Vibe Mundial para você interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. A Vibe Mundial apresenta programa Sutilezas, falando sobre as dores físicas e emocionais, com a fisioterapeuta e psicanalista Camille Uchoa. Oi, gente, é um prazer estar aqui estreando esse programa. Meu nome é Camille Uchoa, sou fisioterapeuta e psicanalista. E a ideia desse espaço é falar um pouco sobre as dores físicas, emocionais e tudo que conecta uma coisa à outra. Por isso que o nome do programa é Sutilezas, para a gente observar aquilo que não é óbvio, aquilo que está nas entrelinhas. E para o programa de estreia, eu escolhi uma pergunta, que na verdade é o nome de um livro, que talvez vocês achem até curioso. E eu vou fazer essa pergunta aqui, mas eu vou explicar o porquê dela. A pergunta é a seguinte: por que zebras não têm úlceras? Essa pergunta é o título de um livro que fala sobre estresse e sobre como a gente lida com o estresse. A diferença dos animais, a diferença do ser humano. A gente vai entendendo como que nós, seres humanos, funcionamos diferentes. E por isso que esse nome é curioso. Porque, de fato, as zebras não têm úlcera. Ou seja, os animais, eles percebem o estresse e a dor de um jeito muito diferente que nós, humanos. A dor, ela muitas vezes parece objetiva. Então, por exemplo, se eu tenho uma dor no joelho, eu posso ter a sensação de que é só o joelho que está ali com um problema, mas não é assim que funciona. Existem muitas camadas, e aí aqui a gente vai falar a respeito das questões emocionais e também a respeito das questões físicas, porque às vezes um problema lá no joelho começa aqui, na mandíbula, começa no pescoço, e a gente vai entendendo essa correlação. Voltando lá para a pergunta, que é o título do livro, por que as zebras não têm úlceras? Qual que é a diferença do comportamento humano com relação ao estresse e o nosso comportamento? O animal, quando ele está sob ameaça, ele tem duas opções. Ou ele foge e morre, ou o contrário. Então, ele sempre vai ter a solução de uma forma muito rápida. Não tem meio termo, ele não tem o sofrimento, porque ou ele vai fugir e vai conseguir escapar, ou ele vai morrer. Se ele escapa, que seria o melhor cenário possível, falando em questão de sobrevivência, a gente entende que para o animal acabou o estresse ali. Não existe mais nenhum problema, está tudo resolvido. E a gente? E os seres humanos? Como que a gente lida com esse estresse e como esse estresse impacta depois? Como que esse estresse se relaciona com a nossa dor, por exemplo? É muito diferente a maneira que o ser humano liga e desliga esse mecanismo. E aqui, especificamente falando a respeito de dor, falando daquilo que
é o tema central aqui desse programa, a relação entre os sintomas físicos e emocionais, o ser humano não consegue ligar e desligar. É como se a gente estivesse constantemente com vários leões correndo atrás da gente. A gente não faz igual a zebrinha, que depois que escapou, vida que segue e tudo novo. É muito diferente. Então, a gente precisa ter esse entendimento de como a gente funciona. Porque a dor, ela é potencializada pelo estresse. O estresse, ele pode ser a sementinha que desencadeia todos os sintomas. A gente tem, obviamente, sintomas de origem orgânica e outros não. Mas a gente sempre vai ter ali uma coisa que eu chamo de zona fronteiriça, que é aquele espaço em que as coisas não são nem exatamente uma e nem exatamente outra. É uma mistura, pode ser um pouco emocional, um pouco orgânico, eu não sei exatamente de onde vem, mas aí talvez você reconheça na tua vida, na vida de alguém que você conhece, aquela pessoa, por exemplo, que não tem nenhum exame alterado, aquela pessoa que tá tudo certo, tudo funcionando bem, e ela tem uma dor, ou ela tem um sintoma que não responde ou que não é encontrado. Aí que a gente está falando desse lugar, dessa zona fronteiriça, que é esse emocional interferindo no orgânico. E é importante a gente entender como isso funciona, porque estresse a gente sempre vai ter. O estresse é fisiológico, o estresse é necessário para a vida. Mas voltando lá, por exemplo, da zebra, a gente precisa aprender a desligar. A gente precisa entender como que isso funciona no nosso corpo para que a gente não fique nesse constante looping de um corpo que ele está fugindo de um perigo imaginário. Então, a gente tem conta para pagar, problemas de relacionamento, problema no trabalho, questões cotidianas, vida adulta. Eu tinha uma professora que falava, a vida é o que é, não o que a gente gostaria que fosse. Então, partindo desse princípio, entendendo como as coisas são, a gente vai observando o que está ao nosso alcance. Porque a quantidade de estresse que a gente sente vai potencializar a dor, o sintoma, a tensão muscular. Quem nunca sentiu um pescoço duro depois de uma discussão ou uma dor na coluna que travou depois de uma briga? O corpo está respondendo. E aqui tem uma coisa bem importante que eu quero falar. Quando a gente fala de sentimentos, emoções, eu sei que às vezes parece uma coisa meio abstrata. Parece que a gente está falando de algo que está aqui, ó, na mente, na nuvem. Mas a gente está falando de bioquímica. Quando eu sinto raiva, quando eu sinto medo, quando eu sinto ódio, qualquer sentimento, qualquer emoção, quando isso é percebido pelo corpo, há imediatamente uma resposta fisiológica. Existem mecanismos que são automáticos e isso interage com o funcionamento do corpo. Então, se eu estou com raiva, se eu estou muito bravo, se eu estou com estresse, o meu corpo vai mandar uma mensagem para os meus músculos dizendo: trava, acelera, foge, perigo, vaza. A gente precisa entender como isso está funcionando, porque constantemente essas mensagens são enviadas. Vocês já devem ter percebido, já devem ter sentido quando a pálpebra treme. Sabe quando a pálpebra começa a tremer sozinha, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Isso é uma resposta autonômica, que tem a ver com o estresse. Então, são pequenos sinais de um funcionamento, de um nível de ansiedade muito alto. E a gente vai organizando isso no dia a dia, porque não dá para viver sem, mas também não dá para viver do jeito que a gente acha que é normal. A gente mora em São Paulo, uma cidade grande, violenta, cheia de problemas, então a gente já parte de um lugar um pouco mais difícil, né? Mas é uma questão de organizar. O estresse, ele muda todo o funcionamento do corpo, em todos os órgãos, em todos os sistemas.
Aqui eu estou falando muito dentro da minha área da fisioterapia, porque é muito comum que a gente não consiga trabalhar uma dor, não consiga resolver um sintoma sem olhar esse contexto da vida de cada um, né? E isso é o convite que eu estou fazendo aqui, a partir dessa reflexão, da gente olhar um pouquinho além, né? O que de repente, aquela dor está querendo me dizer? O que aquela dor está mostrando a respeito da maneira que eu estou me relacionando com as pessoas, a respeito de como eu estou vivendo a vida, o que eu preciso fazer, deixar de fazer. Então, percebam o quanto a gente está falando de uma exploração, né? Vamos exercitar aqui um olhar além do óbvio, vamos tentar perceber as coisas não só de uma maneira cartesiana. Porque tudo bem quando, de fato, você tem uma dor, por exemplo, e aí você fez a fisioterapia, ou você tomou um anti-inflamatório e resolveu. Aí quer dizer que fomos pelo caminho certo. Mas a partir do momento que isso se torna crônico, a partir do momento que eu fiz um tratamento, eu estou fazendo exercício e as coisas não estão saindo do lugar, aí a gente precisa explorar um pouquinho mais. E aqui eu não estou nem abrindo para outras camadas energético-espirituais, eu estou concentrada aqui no físico. Mas a gente sabe que tudo isso também influencia. Mas falando do mais básico, assim, daquele mais denso, que é esse corpo aqui, físico. O que ele está falando? Né? O que ele expressa? O corpo expressa. E outra coisa que é interessante você prestar atenção. O nosso corpo, ele é um receptáculo de todas as informações ao nosso redor. A gente está percebendo tudo o que acontece. Temperatura, pressão atmosférica, luminosidade, todos os estímulos estão sendo interpretados através aqui, ó, da nossa pele. Então, além disso, a gente também está percebendo o ambiente, como eu me sinto quando eu entro em algum lugar, como eu me sinto em relação àquela pessoa. Sabe essas coisas assim que a gente até fala, é um sexto sentido. Tem algo que a ciência ainda não tem clareza de como funciona, mas já vem sendo estudado e entendido que existem células realmente capazes de captar essa percepção extrasensorial. Eu tenho certeza que daqui a uns anos isso vai ser algo comum, né? Como se fosse até um sentido a mais. Bom, como eu falei para vocês, o estresse ele tem função. Não adianta a gente ter a ilusão de que a vida é possível sem estresse. Mesmo que eu vá lá para o alto da montanha e não tenha problemas cotidianos, isso não é vida real, né? Isso não é possível. Então, entendendo que a gente não consegue isolar, entendendo que o estresse influencia na minha dor física, no meu sintoma físico, o que eu posso fazer? Como que eu vou manejar esse estresse? Como que eu vou entender quando ele está indo para um lado além do que deveria? É muito importante essa compreensão, essa correlação, porque às vezes as pessoas não têm a consciência do quanto é uma linha que se conecta diretamente. Às vezes a gente acha que, não, é bobagem, não é bem assim. E não, gente, é rotina do consultório. As pessoas, quando estão num nível alto de estresse, elas ficam até assustadas. Vocês já perceberam alguém assim que você encosta e a pessoa dá um pulo? Ou que você chama e a pessoa se assusta? É uma hipervigilância, né? Ela está tão conectada, procurando tantos leões, os perigos ali da selva, que qualquer coisa vira um terremoto. Qualquer coisa tem uma proporção gigante. Então, é um ponto importante também de se observar, né? Eu estou muito assustado, eu estou muito reativo, a pessoa falou qualquer coisinha, eu já fiquei irritado. Tudo isso é um caminho para a gente se perceber. O estresse, por si só,
se a gente falar só da fisiologia, né? Sem tentar interpretar via sentimentos, emoções, só da fisiologia. O estresse alto, ele muda a atividade hormonal, a respiração e a percepção corporal. Então, tudo isso é alterado assim, papum, bate pronto, já mudou. Se eu estou estressada, a primeira coisa é a respiração curtinha e apical, que a gente chama, que é uma respiração alta. Então, você também pode fazer o caminho inverso. Se eu sei que o estresse alto ativa esses caminhos, o contrário também vale. Ou seja, se eu respirar fundo, se eu me movimentar, de repente, o meu estresse também baixa, né? Esses são mecanismos muito antigos, que, por exemplo, o yoga usa há milênios. E aí, eu vou começar a sugerir aqui algumas reflexões para você fazer aí a respeito da tua dor. Dor aqui pode ser o teu sintoma, uma dor na coluna, uma dor de cabeça, ou um sintoma que não passa, uma rinite, uma sinusite. Aí tem algumas perguntas que eu gostaria que você se fizesse. A primeira pergunta, né? Onde dói? Qual é o lugar? O que incomoda? Aí a gente vai começando a afunilar. Quando começou? Esse quando começou, além do tempo cronológico, a percepção que é importante que aconteça é o que estava acontecendo na minha vida quando esse sintoma começou. Como estava a minha vida? Né? Sei lá, o que... Eu estava num relacionamento, eu estava trocando de emprego, eu estava brigada com um filho, eu estava desempregada, não sei, mas o que estava acontecendo? Porque isso a gente começa a fazer uma relação de qual o gatilho, né? O que desencadeou aí essa questão. Depois a gente pode se perguntar, o que piora? O que faz essa dor piorar? E o que faz essa dor melhorar? Se é que alguma coisa faz com que ela passe. E a última pergunta desse bloco é, como eu estou vivendo? Aqui parece uma pergunta um pouco ampla, mas ela é bem importante, porque a gente está falando de qualidade de vida mesmo, né? Como estão as minhas relações? Eu tenho amigos, eu tenho relacionamentos amorosos, eu tenho lazer, eu tenho hobby. Como que isso está acontecendo, né? Como que está esse terreno da vida? Ele é um terreno fértil, produtivo, que me satisfaz, que me preenche, ou ele está meio seco? Isso também faz muita diferença. E aqui eu vou dividir em 4 fatores que são moduladores de estresse. O que isso significa? São 4 pontos da vida que podem piorar muito ou melhorar muito o estresse e, consequentemente, a tua dor física, a tua dor emocional, o teu sintoma. Então, entende que a gente está falando aqui de um trenzinho, que uma coisa puxa a outra. A gente começa lá com o gatilho do estresse, que vira uma coisa maior e, no final, é aquela confusão da vida. Esses 4 fatores você pode observar na tua vida cotidiana. São pontos simples, mas eles são extremamente significativos. O primeiro deles é controle. Sabemos que controle é uma ilusão da experiência humana. Temos 0 controle, mas temos a ilusão de que podemos controlar alguma coisa. A gente precisa entender, e aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, se você está com um processo judicial. Imagina que você tem um processo judicial e você já contratou advogado, já tramitou lá o processo e está no juiz. O juiz vai decidir o que faz lá da tua sentença. Que controle você tem sobre a decisão do juiz? Nenhum. Só que você percebe que se você tiver com essa expectativa de controle, teu estresse vai lá na altura. Então, apesar de que não existe como controlar o estresse, a gente pode entender o nosso lugar de, ok, aqui não tem nada a ser feito. A gente não pode se tornar impotente. Você não pode se olhar diante de um juiz e falar, estou impotente aqui. Porque a impotência leva o teu estresse lá para cima, aumenta a tua dor. O outro ponto é a previsibilidade. O ser humano, ele busca padrões, ele busca o conhecido. Quanto mais previsível, melhor. A gente fica quentinho, confortável, já sei como funciona, dá
tudo certo. Incerteza é o oposto. Incerteza gera muito estresse. Então, se eu não sei o que vai acontecer, se eu não sei se eu vou ganhar a ação ou não, se eu não tenho nenhuma margem para saber como vai ser o resultado dessa ação, o meu estresse aumenta. Então, a gente também vai para o caminho de buscar a previsibilidade dentro do que é possível, né? Dentro do que não é utópico, né? Não é aquilo que a gente está delirando, achando que dá para acontecer. O terceiro ponto que é importante é a possibilidade de descarga. Ou seja, como, né, já senti aquele estresse gigante, já estou super carregada, como eu descarrego. E aí, para mim, na minha opinião, existem 2 caminhos que funcionam perfeitamente bem. Natureza, pé na grama, abraçar a árvore, mergulhar na cachoeira, isso descarrega estresse de uma maneira muito profunda. E atividade física. Correr, nadar, escalar, caminhar, qualquer atividade física também regula esse eixo hormonal dentro do corpo. E o quarto ponto é o suporte social. Nós somos seres sociáveis, seres de bando, que a gente não se dá bem com estar sozinho. Por mais que algumas pessoas falem, eu gosto de ficar sozinha, eu aproveito, mas num momento de grande estresse, a gente precisa dividir isso com alguém. Tudo que é vivido em isolamento tem uma carga emocional e um estresse muito maior do que aquilo que é compartilhado. Então, tenha pelo menos uma pessoa na tua vida que você consegue dividir aquilo que você está sentindo. E às vezes você não quer nem opinião, sabe? Às vezes você não está em busca de conselho. E você pode falar para a pessoa que você está dividindo exatamente isso. Só quero desabafar, só quero desopilar. Eu faço isso de vez em quando com a minha melhor amiga. Eu falo, só quero reclamar, deixa eu reclamar. Aí eu mando um áudio de 5 minutos reclamando. Tá bom, acabou, liberei. Isso é importante, a gente precisa fazer isso. Então, fechando essa parte aqui, já encaminhando para o final. A tua dor no pescoço, a tua dor no joelho, ela não é só uma dor naquele lugar. Ela é como se fosse um porta-voz dizendo para você olhar o todo. O teu sintoma no útero, no quadril, qualquer lugar, ele é só o porta-voz de um corpo que está dizendo, olhe para mim, olhe além. Principalmente quando a gente está falando de questões que não se resolvem, questões crônicas. A gente vai precisar olhar todas essas esferas que a gente está conversando aqui, né? E aí você pode se perguntar, o que essa dor quer me dizer? O que essa dor está me falando? O que eu preciso fazer com ela? São perguntas que você faz para você mesmo e a resposta vem. No seu tempo, do seu jeito. O corpo é muito sábio, gente. A sabedoria que a gente tem aqui é que a gente parou de ouvir, mas ele sabe responder a gente. Se pergunta antes de dormir, o que eu preciso entender dessa dor? O que o meu corpo está querendo mostrar? Eu tenho certeza que em algum momento essa resposta chega. Pelos sonhos, pelas intuições, por uma ideia que vem na cabeça, ou uma resposta clara mesmo. Então, pergunte. E aqui eu vou deixar outras 4 perguntas finais para você se fazer a respeito do que está passando aí, né? Do que ressoou, do que eu estou falando aqui, do que ressoou com a tua vida. Então, pensa numa situação da tua vida agora que está te causando estresse. Traz ela aí para a tua tela mental e se pergunta, quanto de controle eu tenho aqui? E aí você toma o tempo que você precisar para responder, que não vai ser agora. A segunda pergunta, quanto de incerteza existe nessa situação? A terceira pergunta, como eu lido, como eu descarrego esse estresse que essa situação gera? E por último, com quem eu atravesso
esse período? Quem são os meus parceiros? Quem está comigo no front, na batalha? Guarda essas perguntas, reflete, aplica na tua vida e você vai ver que a gente abre uma portinha gigante de autoconhecimento, de interpretação, para que as coisas se conectem. E sinta o que cada coisa está querendo te dizer. E é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos. Nos vemos no próximo programa. Você me encontra pelo Instagram e pelo YouTube, @microfisioterapia_integrativa, pelo site dracamilioshoa.com.br. E foi um prazer estar com vocês. Nos vemos em breve. Um beijo, fiquem bem. Até logo. Você ouviu pela Vibe Mundial, programa Sutilezas, com a